Pessoal do oitavo ano, como é que vocês estão? Então, a nossa aula de hoje fala sobre a lenda do cálice sagrado. Que lenda é essa, professora? Que lenda é essa tão famosa que até hoje é mostrada em filmes, em várias e várias partes? Então, segundo a lenda, José Arimateia, certo? Teria reconhecido-se no cálice, usado pela sua última ceia, o cálice sagrado, o sangue que jorrou de Cristo quando ele recebeu o golpe de misericórdia, dado pelo soldado romano Longingue, usando-se uma lança depois da sua crucificação. Então, pessoal, essa é a nossa famosa lenda do cálice sagrado, que conta também um pouco da história, certo? Do sepultamento do Senhor, certo? Também mostra, certo? Que existem evidências da existência do Santo Graal, como a gente viu na aula passada, antes mesmo do cristianismo, e ainda afirma que, apesar das diferenças, referências cristãs, a própria Igreja Católica nunca levou a sério essa lenda. Professora, então, a Igreja Católica, ela nunca realmente desvendou essa lenda e nunca levou seriamente essa lenda que é falada, certo, pessoal? Além disso tudo, tem a origem de uma lenda celta, que é de um século antes de Cristo. Os celtas eram guerreiros, certo? Impetuosos. Tanto as mulheres quanto os homens, eles costumavam decapitar os mortos, pois assim acreditavam que eles não poderiam mais se ressuscitar. Então, os celtas, ele acabava, mesmo o corpo estando morto, ele acabava decapitando, porque eles achavam que todos que morriam iriam se ressuscitar como Cristo, certo? Este ato impiedoso se fundamenta na lenda de um caldeirão mágico, onde as pessoas mergulhadas neles voltavam à vida. Os arqueólogos encontraram um túmulo de um príncipe com um enorme caldeirão, grande o suficiente para uma pessoa caber dentro, com figuras de homem que eram mergulhados no caldeirão e voltavam à vida. Então, pessoal, depois de muitos estudos, os arqueólogos encontraram ainda vestígios dessa lenda. Entre outras versões da lenda, teria sido a própria Maria Madalena, que teria ficado como a guarda do cálice e o teria levado para a França, onde passou o resto da sua vida. Então, eles achavam que Maria Madalena ficou responsável por guardar aquele cálice daquela lenda. A lenda também tornou-se popular na Europa, no século XII e no século XIII, por meio dos romances, certo? Particularmente através de livros publicados por volta do ano de 1190, que consta a busca de Pesquerval pelo cálice. Além disso tudo, mais tarde, lá atrás, o poeta francês Robert Breuil publicou um romance, certo? Com o nome inglês, com o nome francês, referente a essa lenda, que se tornou-se a versão mais popular da história, e que já teve todos os elementos da lenda, como as que a gente conhece hoje. Na literatura medieval, a procura do Graal, certo, representava a tentativa por parte de um cavalheiro de alcançar a sua perfeição. Em torno dele, criou-se um complexo conjunto de histórias relacionada com o rei Arthur na Inglaterra.
e da busca dos cavalheiros da Tova, certo? Que fizeram parte e acabaram devolvendo a paz do reino. Nas histórias, misturam elementos cristãos e pagãos relacionados a essa cultura celta, pessoal. A presença de Graal na Inglaterra é justificada por ter sido, certo? Por ter sido José de Arimateia, o fundador da igreja inglesa, para onde foi ao sair da Palestina. Segundo algumas histórias, o Santo Graal teria ficado sob a tutela da Ordem do Templo, também conhecida como a Ordem dos Pobres Cavalheiros de Cristo, e do Templo de Salomão, ou Ordens dos Templários. Essa instituição militar e religiosa, criada para defender as conquistas nas cruzadas e os peregrinos da Terra Santa, como alguns associam aos leprosos, certo? Que Roifron cita em um dos seus romances. Além de tudo isso, na segunda versão, certo, dessa lenda, teriam levado esse cálice para uma aldeia francesa. E em outras versões, fala que esse cálice teria levado até a Constantinopla, que é na França, certo? Para resolver e desaparecer durante a Revolução Francesa. Logo após, em um país de maioria católica, como aqui no nosso país, o Brasil, a figura Graal é tida comumente como uma taça que serviu Jesus durante a sua última ceia, na qual teria recolhido o sangue de Jesus crucificado, provenientemente da ferida, certo? Provocada pelaquela lança, que tradicionalmente atribui-se a um centurião romano, certo? Então, a Igreja Católica não dá ao cálice mais do que um valor simbólico. E ela acredita que Graal não passa não passa da literatura medieval, não passa apenas de uma lenda, certo? Apesar de se reconhecer em alguns personagens, passaram realmente a haver êxito. Além disso tudo, alguns torna-se o cálice mais, como é que eu posso dizer? Mais firme, mais sofisticado, certo? Que, independente da sua veneração popular, é fundamental para o seu entendimento e simbólico do Santo Graal, já como explica a própria Igreja em relação à ferida causada, não é isso? A ferida causada por quem? Por Longino, não é isso? No peito de Cristo. Então, ele fala, certo? Que ele é o Cordeiro Pascual imolado. Então, pessoal, essa lenda, se existe até hoje, certo? É retratada em muitos filmes contemporâneos e fala um pouco sobre essa história desse cálice, que é chamada de lenda, certo? Do cálice sagrado. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, certo? Qualquer dúvida, podem me chamar no privado. Beijo, até a próxima aula e fique com Deus.